Como cuidar de suculentas no outono e inverno e deixar elas bem coloridas. O vídeo de hoje eu vou conversar com você aqui sobre suculentas coloridas agora no período de outono e depois o inverno, mas também vou atender aí algumas perguntas que deixam para mim sobre questão de poda, se a gente faz poda das suculentas no outono e inverno e também se a gente realmente faz adubação nesse período de outono e inverno. Então eu separei para mais de 22 suculentas que estão bem lindonas aqui. Enquanto eu mostro ela, eu vou deixando dicas para você que tem essas dúvidas no cultivo. E você vai ver que até as mais simples ficam lindonas neste momento. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. No vídeo de hoje então nós vamos conversar aqui sobre suculentas coloridas aí agora neste período de outono. O que você pode fazer para poder ajudar nessa questão da coloração e o que vai acontecer de forma natural. Então, são dicas aí que a gente foi aprendendo aqui à medida que a gente foi cultivando e eu vou passar tudo para você nesse vídeo de hoje. Então, se você já está gostando do tema, já te convido então a se inscrever, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, e deixa aí um joinha, porque fazendo isso aí o YouTube entende que você está gostando. Toda vez que a gente postar um vídeo novo por aqui, ele pega e manda para você, tá certo? Então vamos seguindo aí com as dicas do vídeo de hoje. Entre as dicas aqui eu vou já começar então fazendo uma pergunta para você. Você também acha que tem alguma suculenta que é simples? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu escuto muitas pessoas falando que tal suculenta é simples. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a Francesco Baldi. Porém, no período de outono e inverno, onde as noites começam a dar uma esfriada boa, como já está acontecendo aqui onde eu moro, durante o dia tem sol, mas à noite dá uma esfriada boa. E essa mistura do sol do dia com o frio da noite faz até mesmo suculentas que são consideradas simples virar um espetáculo. Outra suculenta também que normalmente as pessoas já estão achando ela simples é essa daqui, que é a Pink Pride. E agora no período de outono, por exemplo, que já está fazendo mais frio à noite, elas estão ficando desse jeito aqui, ó, com as beiradinhas bem rosadas, bem avermelhadas e bem compactas, porque elas tomam o sol durante o dia e à noite vem aquele frio, né? Então elas estão adorando, ficando bem compactas, bem coloridas. E uma dica que eu deixo aí é sobre a questão da rega, porque aqui, como está esfriando já à noite, então a gente tem passado aqui agora para mais de 8 dias sem regar, e a gente só rega mesmo quando chega aqui e percebe alguma coisa mudando nelas, né? Uma leve murchada e tal. Fora isso a gente não rega tanto, porque realmente não precisa. A Letícia também já está começando a ficar bem colorida, tanto as mudinhas menores quanto as mudas maiores já estão bem coloridas realmente. E são coisas assim que realmente a gente não tem muito o que fazer para acontecer. É realmente questão de clima, que é a mistura do sol do dia com o frio da noite. E aí me perguntam assim, tem alguma coisa que a gente pode fazer para colorir a suculenta? O que você pode fazer para colorir a sua suculenta é realmente nutrir ela, dar para ela aí uma boa alimentação, através aí de uma adubação de leve, né, nesse período mais frio. Então as pessoas me perguntam se a gente aduba assim, uma vez por mês a gente dá um adubinho de leve lá. Inclusive a gente coloca até mesmo a calda da babosa, que ajuda a nutrir bastante. Como é o caso dessa jadeíta aqui, ó, que passa aí vários períodos do ano verdinha, sem muita pigmentação, sem muita coloração. Mas agora no outono, ó, já está ficando bem colorida. Tem outras aqui espalhadas pelo cultivo que já está com a coloração bem acentuada. E tem pessoas que perguntam se a gente passa o sal amargo, que é aquele que tem o magnésio, né? Para deixar elas coloridas. Na verdade não, porque a gente usa aqui a calda da babosa, que nela também contém um teor de magnésio e vários outros nutrientes. Então elas deixam as plantas mais nutridas e neste período agora, como elas estão nutridas, elas vão aproveitar tudo que tem de bom do sol durante o dia e tudo que tem de bom no frio também durante as madrugadas, né? Então é onde elas chegam com essa coloração, porque elas estão nutridas e aproveitando tudo que tem de bom aí do frio e do calor. Então assim, se tem uma coisa que eu te garanto que vai deixar a sua planta bem colorida agora no período de outono e inverno, é você realmente deixar elas bem nutridas. E quando a gente fala nutrida, não é realmente exagerar em adubação, não. É dar um adubo de leve, uma quantidade pouca, mas que tem aí vários nutrientes, né? Como é o caso da babosa mesmo.
Um exemplo de que a sua participação na coloração das suculentas é manter ela nutrida, um exemplo é essa orelha de elefante, ó. Ela estava bonita, nutrida, porém ela não coloria, ela estava verde. E agora, como deu uma esfriada em algumas madrugadas, olha como que ela já está ficando toda vermelha, tanto por baixo quanto por cima. Então agora, com o início do outono, elas vão pegando uma coloração, porque elas vão aproveitando realmente aí tudo que tem de bom do calor durante o dia e o frio da noite, né? Então o que você pode fazer realmente, a sua participação, é manter elas nutridas num local que toma sol, num local que bate ventilação e controlar a questão da rega, né? Tem alguma região também que tem pessoas já reclamando que tem aparecido aí alguns fungos, que são uns fungos tipo um mofo. Mas isso aí é só você dar uma controlada realmente na rega, não regar demais e também aplicar aí um fungicida, um defensivo, né? Que já ajuda bastante. E sobre a questão da coloração, essa patinha de urso mesmo, ela estava bonita, verdinha, gordinha, porém as patinhas mesmo, as unhinhas aqui, ó, não ficavam tão vermelhinhas. Foi começar o frio, dar uma esfriada durante a noite, elas ficaram todas vermelhinhas, como você pode ver aqui. Então, ou seja, vai depender realmente do fator externo, que é o clima, a temperatura, e realmente tem coisas que não tem como a gente forçar a acontecer. Como é o caso aqui também, ó, do sedum obeso, estava bem verde, um verde bem escuro, estava bonito, porém não se compara com esse momento agora que dá uma esfriada e realmente deixa as beiradas dele aqui bem vermelhas, né? Essas suculentas que vão ficando bem vermelhinhas com o estresse do frio, elas ficam bem mais bonitas e bem mais chamativas. E como eu falei para você, eu separei para o vídeo de hoje aí para mais de 22 suculentas que estão bem lindonas, bem coloridas mesmo, mas tem muito mais. Todas elas aqui a gente consegue perceber a diferença e eu não sei se aí no seu cultivo você já viu a diferença. Inclusive eu até deixo a pergunta para você, e aí, tem ficado bem coloridas aí as suas suculentas já com a chegada do frio? Aqui no momento, ó, suculentas que são consideradas simples, mas que eu não considero simples, que eu sempre achei bem lindona, como o sedum bronze. Olha para você ver, ó, tem vários vasos, floreiras e baciadas aqui lotados dele, e todas elas com coloração bem bacana mesmo. Então assim, elas têm a coloração bonita durante o ano, mas a gente percebe que é um pouco desbotada. Porém agora no outono e com a chegada do inverno daqui a pouco, elas vão ficando aí com uma mistura muito boa de cor. Como é o caso também dessa daqui, ó, que é a pulvinata, que também é considerada simples. Mas fala pra mim aí, o que tem de simples nessa suculenta? Lindona, né? Principalmente agora no outono e inverno. Outra também, ó, que é bem simplesinha, chamada aí de simples, é esse sedum aqui, que é o rubro ticto. Eu tenho dele aqui ainda colorindo, mas tem esse aqui já bem colorido, bem estressadinho de frio. E olha que espetáculo. Outra também que fica bem colorida, bem espetacular no período de outono e inverno, é a Capitella Campfire, que é uma suculenta que se mantém verde por muito tempo, mas quando chega aí o outono e inverno, ela realmente fica bem bonita, bem estressada, bem vermelhona, e vai ficando, ó, todas elas vai ficando com a pontinha bem vermelha, e à medida que vai esfriando mais, elas vão ficando todas vermelhas. Um verdadeiro espetáculo. Vou aproveitar então a próxima suculenta, que eu vou mostrar para você aqui, que é a Mayalen, que também está ficando já bem colorida, bem bonitona com o outono agora. Mas eu já vou aproveitar ela aqui para falar sobre a questão da poda, porque essa daqui é uma que eu faço muita poda dela, principalmente por beliscão, que eu já mostrei aqui no vídeo como é que faz, nos outros vídeos. Vem aqui, dá um leve beliscão nela, tira a mudinha, põe no substrato seco e põe para enraizar. E eu tô falando isso porque me perguntam se a gente faz poda no outono e inverno, e eu faço sim, porque às vezes tem uma suculenta ou outra que dá um problema no caule, um apodrecimento, e aí às vezes eu falo para a pessoa assim, que se você vê uma planta sua correndo o risco de morrer, você realmente vai lá e poda ela e põe ela para poder viver de novo, né? Para enraizar e viver de novo. Então isso aí prova pra gente que a gente pode realmente fazer a poda em qualquer época, em qualquer estação. O que não pode é molhar a planta enquanto ela está ali se recuperando. Então assim, aqui a gente não tem esse costume de ter uma época certa para poda, não. É quando a planta precisa realmente, e quando a gente vê que tem muita planta num vaso, que dá para poder tirar
umas mudinhas ali e colocar no outro vaso. E ainda sobre a questão da coloração, olha para você ver, essa Glória aqui, ó, eu mostrei, ela deve ter umas 2 semanas, ela estava verdinha e até ela agora já está ficando com as pontinhas bem coloridas. Como é o caso dessa daqui também, ó, que é o Sedum Dreidodium. Esse Sedum também ficou verdinho por um tempo e agora com a chegada do outono ele está ficando bem colorido, bem bonito. Como é o caso também deste aqui, que é o Sedum Cuspidatum, que também estava verdinho com uma leve pontinha vermelha, mas agora ele está ficando todo vermelho, todo laranjão mesmo aqui, ó. Então tá ficando bem bacana também. E o que eu falo para você é isso aí, é manter a sua planta nutrida, adubada de leve, a rega moderada, que quando chega o período dela colorir, ela vai colorir por si só, né? Não precisa fazer nada artificial aí para poder colorir a sua suculenta, porque a própria mudança de clima vai fazer ela colorir, como é o caso da Virgínia ali. Ela já tem vindo colorindo aos poucos, ela está colorindo aos poucos, porém agora com a chegada do outono deu uma acelerada boa e com 2 semanas aqui de frio à noite ela já está bem mais colorida. Como é o caso também das Maunas. A Mauna também eu mostro muito aqui, às vezes falo que ela surpreende a gente com a nuance de cor dela que muda a cada semana. Quando chega o outono e inverno, aí sim é que ela surpreende a gente com o tanto que ela fica bonita e colorida. Como você pode ver aqui, ó, se você for reparar, você consegue ver aqui umas 4, 5 cores diferentes na mesma planta. Tem verde, tem rosa, tem vermelho, tem lilás, então elas vão surpreendendo a gente com essa questão da coloração. As gigantes em si, pelo fato delas serem bem fortes, bem resistentes, todas elas ficam bem mais bonitas e mais coloridas também, agora no período de outono e na sequência do inverno. Como é o caso dessa Mauna azul aqui, ó, que ela é Mauna azul, mas olha para você ver a mistura de cor. Tem verde, tem azul, tem rosa, tem lilás, tem vermelho. É uma mistura muito boa de cores na mesma planta. Como é o caso também dessa daqui, que é a Afterglow. Ela foi podada há poucos dias, então ela está se recuperando, já deu novas raízes e já está se recuperando. E olha para você ver, mesmo se recuperando, olha a coloração dessa planta agora no período de outono. E para quem pergunta se faz poda no outono, ela foi podada bem no início mesmo do outono. E está indo muito bem, já soltou várias raízes e já está seguindo a vida dela aqui, ó, lindona, coloridona. Então a única coisa que eu falo para você, quando você fizer a poda, coloca ela no recipiente seco, sem substrato e sem perigo de molhar. Deu a primeira raiz, vem com ela para o substrato. Aqui no meu cultivo eu faço poda em qualquer momento, o que eu não deixo mesmo é a planta molhar o caule enquanto está podada. E ainda sobre as suculentas gigantes, que ficam bem coloridas, tem essa daqui, ó, que é a Aquarius Red, que realmente está muito lindona. Eu já mostrei ela em alguns vídeos para trás aí, quem viu percebeu que ela já estava bonita, mas estava mais verde. Agora ela já está bem colorida, como é o caso também dessa daqui, que é uma híbrida de Mandala, que também estava um verde bem escuro com as bordas só vermelhas, mas agora ela está ficando toda vermelhona, bem lindona mesmo. Então são suculentas que vale muito a pena ter no cultivo, porque mesmo quando elas têm um problema ou outro de fungo, elas se recuperam você aplicando nela aí um fungicida. E aqui tem uma misturinha aqui, ó, de branquela com umas que são um lilás bem clarinho, mas que agora também pega aí uma tonalidade bem bonita no período de outono e inverno. A gente percebe que a planta está com a cor mais bonita, está mais hidratada, está mais nutrida. Tudo isso aí porque dá um descanso também do ataque aí dos fungos, né? É um período que dá menos fungos, principalmente se você controlar a questão da rega. Mas mesmo assim a gente aplica aqui um fungicida uma vez por mês como um defensivo, né? Para poder manter elas bonitas e saudáveis. Então, são cuidados que a gente pode fazer com elas para poder ajudar elas a aproveitarem esse período muito bom de sol durante o dia e frio durante a noite. Então a gente pode continuar dando alguns cuidados para ajudar elas a manterem a coloração bem bonita e bem bacana. Então assim, eu estou passando dicas para você de coisas que realmente a gente pode fazer por elas, para elas continuar desenvolvendo. Tem coisas que a gente faz e tem coisas que o próprio clima faz, né? Independente do que eu fizer por ela,
ou do que você fizer pelas suas, você não vai conseguir colocar nela na marra a força e a coloração que a estação do outono e inverno traz. Então, é realmente aproveitar agora esse período e tratar elas bem, para que elas deem troca para você e bastante coloração e bastante beleza, né? Porque as suculentas, elas são as plantas tão misteriosas que a maioria das plantas tem um período certo para reproduzir, para dar muda, para multiplicar. E a suculenta em si, a gente percebe que elas fazem isso durante o ano todo. Elas dão haste durante o ano todo, elas dão mudas durante o ano todo. Então é por isso que é bem importante a gente dar alguns cuidados básicos para elas, porque elas dão de volta para a gente aí muitas mudas durante o ano todo. E eu também estou falando isso aqui porque me perguntam muito nos comentários se tem uma época certa da suculenta brotar, né? E na verdade não, elas brotam o ano todo, elas desenvolvem o ano todo. Eu estou mostrando essa gigante aqui, ó, porque além dela estar bem colorida, muito bonitona agora nesse período, é uma também que deu fungo, eu cuidei aí aplicando nela o fungicida, e ela já depois disso já cresceu, já desenvolveu, já deu haste, daquelas hastes que é muda, eu já consegui fazer mudas dela. Então aplicando aí um fungicida, dando um cuidado básico, elas se recuperam e vão dando mudas aí para você. Como você pode ver, ó, aqui na minha frente ou aqui atrás mesmo, nas plantas que estão atrás aqui, você deve estar percebendo aí muita coloração, muita suculenta colorida. E para te dizer a verdade, nada foi usado aqui de forma artificial. Uma coisa que normalmente eu indico que hidrata bastante, nutre bastante as suas suculentas, a ponto de agora no outono e inverno elas ficarem ainda mais coloridas, é o adubo da babosa. Eu estou mostrando para trás aqui porque eu sei que ela está aqui atrás, então normalmente é isso que a gente utiliza. A gente vem aqui, pega uma folha da babosa, baixa no liquidificador com 1 litro d'água e vai lá e acrescenta mais 1 litro só para poder deixar mais ralinho mesmo na hora de pulverizar e aplica aí nas suculentas, tanto na planta quanto no substrato. Então, para quem ainda não viu o vídeo da babosa, que eu fiz um vídeo aqui ensinando como preparar, como aplicar, é só mesmo ó, vir na babosa, se você tiver em casa ou o seu vizinho tiver, conseguir uma folha dela, você leva ela para o liquidificador e pega essa folha aqui, ó, se você quiser tirar os espinhos da beiradinha, tudo bem, se não quiser também, pode cortar ela e jogar ela inteira no liquidificador e bater com 1 litro d'água, depois você vai coar ali, coloca mais 1 litro d'água para dissolver e deixar ela mais ralinha, né, para poder pulverizar, e joga nas suas plantas todas, pode ser nas suculentas, nas outras plantas, de forma em geral, porque assim como o magnésio, que é o sal amargo, ele vai dar aquele aspecto de coloração para a planta, é porque na verdade a planta fica nutrida e ela vai aproveitar tudo que vier para ela ali de sol e de frio. Então o mesmo efeito é o efeito da babosa. Ele vai levar aí magnésio, ele vai levar selênio, ele vai levar vários nutrientes para sua planta, deixando ela bem nutrida. E ela estando nutrida, com certeza aí ela vai aproveitar tudo que tem de bom no sol e também no frio, né? Porque eu posso garantir para você que não tem um período melhor para cultivar a suculenta do que o período de outono e inverno. Elas realmente desenvolvem bem melhor neste período, porque eu acredito que seja um período que a gente também consiga realmente controlar a rega, né? Principalmente nós que cultivamos elas ao tempo. Agora falando um pouquinho sobre a coloração dessa Sinocrassula indica aqui, ó, que ela sempre esteve bonita, desde que eu comprei a mudinha pequenininha, ela estava bonita, mas agora com a questão do outono, ela realmente chegou na cor que eu tinha visto dela pela internet antes de comprar. Olha para você ver, tá com a cor vinho, muito bonitona, todas elas com a mesma coloração em tom de vinho. Então assim, é uma suculenta também que vai variando de cor, de coloração, de acordo com a estação. Eu sempre indico ela aqui para quem assiste, que vale muito a pena, porque além disso ela forma colônia, né? Então ela tem um jogo aí de compensar ter ela no cultivo, porque além de dar muita muda, fica bem colorida e bem lindona. E o melhor ainda é que são suculentas que são vendidas com preço bem popular, um preço bem bacana, como é o caso da Basfu. Eu comprei uma mudinha num pote 6, pelo valor de R$ 2,99 no supermercado perto de casa aqui. Ela já está virando aqui uma colônia. Então, ó, foi o que eu falei para você lá no início do vídeo. Esse período agora de outono não existe suculenta simples. Qualquer suculenta
vira um espetáculo por causa da questão da coloração mesmo. Ela estando nutrida e saudável, com certeza qualquer planta que você olhar no seu cultivo agora nesse período, ela vai estar com a coloração bem bonitona e bem chamativa, como é o caso aqui da Baçu. E lembrando a você que o que não pode faltar de jeito nenhum para elas ficarem com essa coloração também, é realmente aí dar para elas para mais de 3, 4 horas de sol, porque independentemente do adubo que você dê para sua planta, a quantidade de rega, se você não der sol para ela, a quantidade que ela precisa, no caso das suculentas, é para mais de 4, 5 horas de sol. Então, para elas ficarem realmente lindonas, compactas, coloridas e bonitonas, principalmente agora no outono, elas precisam ir para mais de 4, 5 horas de sol. Porque através do sol é que elas vão fazer a alimentação dela por completo, né? Delas por completo, porque é através do sol que elas vão fazer a fotossíntese, que é aquele momento onde acontece ali uma química que a própria natureza vai transformar aquele adubo que você colocou ali em nutrientes para ela. Então é por isso que é muito importante a exposição das suculentas ao sol, principalmente depois de adaptada, né? Quando você comprou ali a sua suculenta, fez a adaptação dela por uma semana, depois ela já pode tomar um pouco mais de sol tranquilamente. Então, ó, só fazendo um resuminho aí para você que quer ter as suculentas bem coloridas, bem lindonas, bem compactas, realmente é necessária a questão do sol, a rega bem mais moderada ainda agora no período de outono, regar menos, né? Regar quando o substrato estiver seco realmente. Fazer uma adubação de leve aí, de acordo com o que você já tem costume de alimentar elas aí com adubo. E lembrando a você que é importante você aplicar aí um fungicida uma vez por mês, mesmo não tendo fungos. Então, ó, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você, espero que tenha gostado. Caso gostou e ainda não seja inscrito por aqui, ou inscrita, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.